Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Paula, professora de Geografia, e eu vou iniciar aqui uma aula sobre características socioeconômicas da população brasileira. PEA, população economicamente ativa. Eu vou explicar melhor para vocês o que é PEA. De acordo com dados do IBGE, 52% da população brasileira estava apta a trabalhar em 2015. Esses brasileiros compõem a chamada população economicamente ativa do país, que é também conhecida pela sigla PEA. Dessa população, aproximadamente 95 milhões de pessoas, cerca de 90%, estavam exercendo algum tipo de trabalho, remunerado ou não. Nesse mesmo período, segundo o IBGE, a PEA é formada por pessoas com idade entre 14 e 65 anos. Tanto aquelas que estão empregadas em alguma atividade econômica e recebem uma remuneração para a realização de seu trabalho, como as que estão temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Já as pessoas que não se enquadram na PEA, a exemplo dos aposentados, estudantes e pessoas dedicadas às atividades do lar, formam a chamada população não economicamente ativa do Brasil, que é conhecida pela sigla PNEA. Vou falar aqui sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Vocês já perceberam que a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro está se tornando cada vez mais expressiva? Pois é, então, de cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 são mulheres. Entre os fatores que intensificaram essa participação estão o aumento da escolaridade, visto que, nos últimos anos, uma significativa parcela da população feminina ampliou sua formação educacional. O aumento na responsabilidade no sustento da família, pois atualmente cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Vou falar agora sobre a desigual distribuição de renda no Brasil. Grande parte da renda total gerada pelos brasileiros encontra-se concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Da renda total do país, 43,3% fica nas mãos de um grupo de pessoas que corresponde a apenas 10% dos brasileiros. O restante da renda nacional, ou seja, 56,7%, é dividido entre 90% dos brasileiros. Então, observe aí o esquema que apresenta informações sobre a parcela da população que possui algum tipo de rendimento. Cerca de 31% da população do país não possui rendimentos. Então, veja, até 2 salários mínimos, corresponde a 49% da população. 14% da população recebe de 2 a 5 salários mínimos. 4% de 5 a 10 salários e 2% mais de 10 salários. De acordo com pesquisas realizadas pela ONU, no ano de 2014, o Brasil estava entre os 5 países do mundo com maior concentração de renda.
Eu vou falar agora sobre a desigualdade nas paisagens brasileiras. A desigualdade social é um problema que não afeta somente as condições de vida dos brasileiros, mas, em consequência disso, gera contrastes marcantes em várias paisagens do país, levando-nos a perceber que riqueza e pobreza convivem lado a lado. Um exemplo aí está essa fotografia, observem. De um lado a pobreza e do outro a riqueza. Pois cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em condições de extrema pobreza no Brasil. Muitos deles não têm dinheiro para comprar os alimentos básicos ou arcar com as despesas de aluguel, de moradias adequadas. Grande parte dos brasileiros vive em condições precárias de pobreza, enfrentando dificuldade para sustentar as despesas mínimas que garantam a qualidade de vida da sua família, como os gastos com a moradia, água, saúde, alimentação, educação. Então, cerca de 24 milhões de moradias não contavam com rede de esgoto em nosso país. Em 2016, aproximadamente 6 milhões de moradias no país não tinham coleta de resíduos sólidos. Já uma pequena parte da parcela da população tem acesso à educação e à assistência médica de melhor qualidade, à moradia de alto padrão, carros e bens de luxo. Vamos falar agora sobre desigualdade de oportunidades. As oportunidades não são iguais para todos em nosso país, e isso é um reflexo das desigualdades sociais que a população brasileira enfrenta. O trabalho infantil, por exemplo, uma triste realidade existente em diversos países, também ocorre no Brasil. A educação é um direito de todos, mas o trabalho infantil dificulta o acesso de muitas crianças às escolas. Muitas deixam de frequentar as escolas, pois não conseguem manter a dupla rotina de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Outras nem chegam a ser matriculadas. O desenvolvimento de todas as pessoas começa na infância. Crianças que não têm tempo para brincar e se divertir também não têm oportunidades de se desenvolverem intelectual e fisicamente. Então, desse modo, o trabalho infantil gera muitas desigualdades de oportunidades no Brasil e no mundo. No Brasil, segundo o IBGE, existe cerca de 640 mil crianças entre 5 a 14 anos trabalhando. Sabemos que aqui no Brasil o trabalho infantil é proibido por lei. A Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem os direitos das crianças e dos adolescentes, impedindo-os de trabalhar para que possam se desenvolver. No entanto, muitas famílias que vivem em situação de pobreza utilizam o trabalho das crianças para complementar seu sustento, e isso porque a renda obtida pelos adultos da casa é insuficiente para as despesas básicas, como alimentação, vestuário, refletindo a situação de miséria em que vivem muitas pessoas aqui no Brasil. Em grande parte dos casos de trabalho infantil, as crianças são obrigadas a exercer atividades forçadas e impróprias para a sua idade e estatura, prejudicando também sua saúde e colocando suas vidas em risco.
Algumas notícias até relatam o trabalho de crianças em carvoarias, na fabricação de tijolos ou até em cortes de cana de açúcar. A evasão e a defasagem escolares são agravadas pelo trabalho infantil, fazendo que, no futuro, essas crianças também tenham menos oportunidades no mercado de trabalho. Então, observe aí uma fotografia que retrata a evasão escolar, que também é causada pelas desigualdades de oportunidades. Então, podemos observar aí que a sala de aula dessa escola, né, está praticamente vazia, com poucos alunos. A aula termina por aqui e qualquer dúvida eu estou à disposição.